a aula. Botei agora aqui para gravar. Então, já avisando que essa gravação vai ser disponibilizada também lá no AVA para vocês, tá ok? Então, para que fique registrado, eu vou ler novamente aqui o enunciado dessa primeira questão que a gente vai corrigir. A respeito do uso do TNS em lombalgia e dor pélvica em gestantes após a 32ª semana de gestação, é correto afirmar que a dúvida ficou entre se pode ser utilizado ou se não pode ser utilizado, né? Quais seriam, no caso, as contraindicações? Talvez quem colocou ali que não pode utilizar porque ele vai gerar efeitos colaterais na mãe e no recém-nascido, talvez porque esteja lá nas contraindicações ventre gravídico, né? Se eu não me engano, o material deve estar assim. Porém, se você utilizar na região lombar, não tem problema, não vai ter efeito nenhum. A contraindicação é no ventre gravídico, ou seja, na região da barriga. Aí não é interessante colocar, porque pode estimular ali uma contração que não é desejada, né? Por isso que no ventre gravídico ele é contraindicado, mas em qualquer outra parte do corpo, o TNS ele pode sim ser utilizado. Beleza? Beleza. É a alternativa B, então, né? Então, a alternativa B é a resposta correta. Pode ser utilizada uma vez que não apresenta efeitos colaterais na mãe e nem no recém-nascido. Tá bom. Certo? Obrigada. A não ser que tivesse ali algum adendo, alguma coisa falando sobre a colocação no ventre gravídico. Aí sim é contraindicado. Tá bom, obrigada. Entendi. Nada. Segunda questão. Informe se é verdadeiro ou falso. E o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá, primeira. A eletroestimulação neuromuscular em pacientes neurológicos pode ser indicada com o objetivo de reeducação neuromuscular. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso essa afirmativa? Pessoal? Olha o tambor. Alguém arrisca? É verdadeira essa alternativa. Verdadeira? Verdadeira. Alguém colocou diferente? Ou todo mundo colocou verdadeira? Eu coloquei verdadeira, né? Então, pessoal, a eletroestimulação neuromuscular, como a gente viu na aula passada, né, que é o FES, ele sim, ele é indicado aí também com o objetivo de reeducação neuromuscular, portanto, a alternativa é verdadeira. A eletroestimulação neuromuscular em pacientes neurológicos é contraindicada quando se tem como objetivo o aumento da resistência muscular. Falso. Falso. Falso essa. Falso, né? Ela não é contraindicada. Muito pelo contrário, ela é indicado também, né? O TNS, estimulação transcutânea neuromuscular, é considerada uma corrente pulsada? Falso. Falso também. Falso também. Essa eu fiquei em dúvida, porque no slide ali tá falando que é pulsada, não tá? Ou eu não entendi direito? Não, na verdade ela é contínua, tanto que eu expliquei até para vocês lá, que por ela ser essa, na verdade, constante, né? Por ela ser constante, estar sempre naquele ritmo, naquela mesma
intensidade, frequência e largura de pulso, ela é facilmente acomodada. O nosso corpo se acostuma exatamente por ela ter essa constância, né? Ela não é pulsada. Beleza? Então, Beleza. a terceira ali também é falsa. E quanto aos tipos de corrente elétrica, a contínua é de fluxo unidirecional. Podemos citar como, por exemplo, a corrente galvânica. Aí vem uma alternativa lá na primeira aula. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Corrente galvânica, ela tem um fluxo unidirecional, né? Então, portanto, é contínuo e unidirecional, né? Então, correto também. Então, alternativa E, V, F, F e V. Vamos agora aqui para outra alternativa. A estimulação elétrica nervosa transcutânea, o TNS, é uma corrente analgésica que atua nos sistemas modulares de dor, amplamente utilizada na prática fisioterapêutica. Sendo assim, assinale a alternativa que representa uma contraindicação para a utilização do TNS. Alternativa A. A. Todo mundo acha que é a alternativa A? Sim, alternativa A. Beleza, Sim. alternativa A. Essa foi bem fácil, né? Portadores de marca-passo, que, como falei, é contraindicação praticamente absoluta para quase todos os aparelhos que a gente vai utilizar aí. Né? B, pacientes diagnosticados com fibromialgia, super indicado, né? Pacientes que já realizaram cirurgia para a colocação de próteses metálicas, pode colocar, como ela não vai gerar calor, não tem problema utilizar em próteses metálicas, no local onde tem próteses metálicas. Pacientes diagnosticados com artrose, sim, pode gerar dor, pode ser que essa artrose gere dor, então ela vai ser indicado também, sem dúvida. E pacientes com histórico familiar de neoplasias. O que são neoplasias, pessoal? Câncer. Câncer, né? Então, é contraindicado neoplasias, né? Mas ali está falando histórico familiar, não quer dizer que a pessoa tem ali um câncer, numa neoplasia. Então, não tem problema, se só o histórico, mas que a pessoa não apresenta a neoplasia, pode utilizar também. Próxima. A eletroterapia utiliza agentes eletrofísicos e eletromagnéticos, produzindo por aparelhos eletroterapêuticos e é amplamente utilizada pelo profissional fisioterapeuta. Assinale a alternativa que apresenta o aparelho de eletroterapia que utiliza corrente elétrica de média frequência. É B. Alternativa B. Alternativa B é corrente interferencial, né? Isso também fácil, estava lá nos slides, né? Bem tranquilo. Para essa aqui eu quero ver. Um paciente trabalhador apresenta tendinite no músculo supraespinhal, faz uso de medicação à base de opioides, desenvolveu tolerância analgésica e utiliza o TNS para diminuição da dor durante os movimentos do ombro. A modulação da TNS mais adequada para produzir melhores resultados analgésicos para esse paciente é... Alternativa B. TENS de alta frequência. Por quê? Eu não sei explicar. Eu botei A. Pessoal, lembra que os de alta frequência ou baixa frequência, a gente vai levar em consideração se é uma dor aguda, se é uma dor crônica? Eu olhei pelo slide, pelos parâmetros lá. Uhum.
Aí, se ele se ele está necessitando de opioides ali por causa da dor, porque a dor está muito forte, é característica de uma dor aguda. Se é uma dor aguda, a gente vai utilizar um TNS de alta frequência. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Essa eu falei que eu achei que talvez você tivesse um pouco mais de dificuldade, porque necessita aí de uma interpretaçãozinha de um caso, né? Não é só interpretação de texto, é imaginar o que pode estar acontecendo com esse paciente. Por isso essa questão se tornou um pouquinho mais difícil. E daí teve mais variações aí de respostas. A baixa frequência daí seria para uma crônica ou não? Seria para uma crônica, daí a historinha estaria contando uma história diferente. Né? Ela estaria falando de um paciente com uma dor que não consegue localizar, né? Uma dor que acontece aí há mais tempo, uma dor de menor intensidade, mas que é constante, né? Que são características de dores crônicas, né? Aí já seria o de baixa frequência. Professor, beleza? E se o paciente relatar que é uma dor só no movimento, usa de qual intensidade? Se é só no movimento, tudo depende do tipo de dor ainda que ele sente. Se é uma dor pontual, né? Se é uma dor que é mais espalhada, tudo isso vai te dizer que tipo de característica, qual o tempo, há quanto tempo que esse paciente sente essa dor ao movimento, né? Porque se é só ao movimento, ao esforço, por exemplo, tudo vai depender se você utilizou, se você fez lá a fisioterapia com ele, a parte de cinesioterapia, e ele está sentindo dor naquele momento, que é o que normalmente acontece. Ah, só sinto dor no movimento, mas aí você vai movimentar na fisioterapia, aí ele vai sentir dor. Entendeu? Aí você vai ver que tipo de dor que ele sente, se é uma dor mais pontual, se é uma dor mais espalhada, daí você vai modular conforme a dor que ele estiver sentindo naquele momento. Porque se ele tá parado, não sente dor, aí você nem utiliza o aparelho. Porque daí não há necessidade de utilizá-lo. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Uhum. Respondi para todos também ou mais alguma dúvida, pessoal? Beleza? Deixa isso aqui. Vamos começar lá no material, então. Termoterapia profunda. A termoterapia profunda, né, são aqueles aparelhos onde vão gerar um calor mais profundo, né, onde vai trabalhar ali com a temperatura para gerar ali efeitos fisiológicos, né, através ali do calor nos tecidos, onde a gente vai querer gerar ali alguma resposta fisiológica, certo? E qual a temperatura que normalmente a gente vai utilizar para gerar aí esses efeitos? Essa temperatura ali vai ser em torno ali de 40, 45 graus Celsius, né? E essa profundidade, ela pode chegar ali até mais ou menos metros de profundidade ali também, dependendo de cada aparelho. Tem alguns que podem chegar até mais profundamente, né? E os efeitos terapêuticos principais ali desse calor profundo, ali no slide 4, a gente já selecionou aí algumas, né? O metabolismo ele fica mais aumentado, né? Devido ali ao calor. A transpiração aumenta na área ali de absorção. O aumento linear também da tensão de oxigênio com a temperatura tecidual aumentada. A vasodilatação local, ou seja, aumenta ali o calibre dos vasos, né? Gerando também ali talvez uma resposta de hiperemia, né? Fica vermelho ali no local, aumentando ali os nutrientes locais, estimulando as células também, né? Então, tem bastante efeitos fisiológicos. Com isso também, com o aquecimento, toda essa parte de suporte sanguíneo, vai gerar também um relaxamento da musculatura. Então, às vezes a gente utiliza esses aparelhos de calor profundo até para facilitar, por exemplo, um alongamento, né? Às vezes a musculatura está meio travada, então a gente utiliza esse aparelho ali para facilitar um alongamento da musculatura ali depois, né? Pressão capilar, permeabilidade celular, então já ajuda também aí com relação
Edemas, principalmente edemas crônicos, né? Porque edemas agudos seria um fator de contraindicação, né? Então, edemas crônicos, aí a gente pode estar utilizando esse tipo de aparelho aí também, né? Já falei ali com relação ao alongamento, né? Basicamente isso, o resto aqui eu já falei tudo. Então, há algumas indicações aí que a gente pode dizer também, né? Condições inflamatórias subagudas e crônicas das articulações superficiais, utilizando ali com cuidado, tem que ter um cuidado com relação a isso. Processos degenerativos é complicado você utilizar, então tem que tomar bastante cuidado também nessa questão de processos degenerativos. Por exemplo, que a gente pode dar ali a artrose, né, em articulações, não é muito interessante você utilizar, porque ela pode fazer com que acelere o processo degenerativo da articulação. Não é que não possa utilizar, mas não é interessante você utilizar em várias sessões aí de fisioterapia, né? Dá para te utilizar em encurtamentos de tecido mole, contraturas, né? Como a gente falou, para liberar essas estruturas aí é bastante interessante. Como vai também gerar ali um aumento da vascularização, metabolismo, sem dúvida também vai ajudar aí no processo de cicatrização, né? Também vai gerar aí bastante efeito sobre isso. Condições também dolorosas, né? Ou seja, vai propor também esse calor, vai relaxar a musculatura. E se a dor for causada por uma tensão dessa musculatura, você relaxando essa musculatura, ela vai gerar também uma condição analgésica, né? Então, também tem um efeito bastante importante nesse sentido, né? O efeito aí do calor. Os aparelhos aí que a gente conhece bem com relação a esse calor profundo, né? São ali o ultrassom, né, que vai fazer esse calor profundo acontecer através do som, né? Ondas curtas e micro-ondas, né, que através dessas ondas eletromagnéticas também vão gerar esse calor profundo. Então, os aparelhos que a gente tem é o ultrassom, o ondas curtas e o micro-ondas. Então, vamos começar falando ali sobre o ondas curtas, né? Como é que funciona aí esse aparelho. Primeiro ali no slide 9, falando sobre as considerações históricas, né? O Faraday e Maxwell, eles acharam ali um campo, descobriram, né, um campo elétrico que gera um campo magnético e vice-versa, né? Passagem ali de corrente de 1 ampere em alta frequência, pelo próprio corpo, ondas eletromagnéticas. Então, todos esses caras aí foram descobrindo formas de você movimentar células do nosso corpo através de um campo elétrico, de um campo ali eletromagnético, né? Basicamente é isso, assim que funciona esse processo do ondas curtas, através dessas descobertas físicas ali. Professor. Oi. Desculpa interromper, é que o pessoal do grupo ali está pedindo se não tem como colocar os slides na tela para a gente visualizar, porque tem gente que não consegue abrir duas telas ao mesmo tempo. Teria como? Se eu soubesse fazer isso, eu também adoraria colocar, ficaria bem mais fácil. Mas, infelizmente, eu não sei como fazer isso aqui. Vou colocar os slides aqui para vocês. Por isso que eu vou falando ali os slides e vocês vão acompanhando como podem aí, porque infelizmente não consigo colocar. Eu tiro foto, então eu tento mandar no grupo. Compartilhar ali. Beleza, pessoal. Então, continuando aqui.
né, no slide 10, características físicas ali do aparelho, né? Ele é uma modalidade ali que vai utilizar radiação eletromagnética em uma ordem ali de megahertz, né? De 10 a 100 megahertz, uma frequência terapêutica ali de 27,12 megahertz e o comprimento de onda, né? De 11 metros. Por isso que ele é um aparelho que não é interessante você ter o celular perto ou algum aparelho eletrônico perto, porque ele vai gerar interferência, né? Por mais que seja ali um comprimento de onda de 11 metros, como a gente está falando ali, a indicação é você ficar pelo menos ali 3 metros longe do aparelho, né? Até porque você não pode ficar muito longe do aparelho, porque muito mais de 3 metros longe do aparelho, porque ele pode esquentar demais e você tem que diminuir ali a intensidade para não queimar o paciente, porque corre o risco ali de queimar, né? Vamos ali para o slide 12. Efeitos fisiológicos, né? O aumento da temperatura. Então, a energia eletromagnética ali do ondas curtas, ele tem um efeito muito pequeno ali no tecido vivo. São correntes assim, oscilantes de alta frequência geradas nos tecidos ali que causam esse aquecimento. O que eu quero dizer com isso, né? Ele vai gerar, como está dizendo ali no slide 13, uma alternâncias, né, de íons ali, íons positivos e negativos. E as nossas células, como a gente viu lá quando eu falei sobre o axônio, lembra quando eu falei sobre o axônio, sobre o potencial de ação, que tem uma parte que é positiva, uma parte que é mais negativa? Nas células acontecem da mesma forma para até ter as trocas, né, de nutrientes ali dentro das células. Então, como nas células nós temos uma parte que é mais negativa, outra parte que é mais positiva, esse aparelho ele vai gerar uma alternância. Uma hora uma placa vai estar gerando vibrações positivas e o outro negativas. E depois vão ficar trocando. Isso gerando essa onda, né, onda curta naquele local ali, né, gerando essa variação de íons, essa vibração ali dos íons. E o que vai acontecer, né? Como eles têm essa mudança ali de íons, vai gerar também uma vibração ali nas células. Então, as células elas vão começar a se agitarem ali. E essa agitação dessas células, as células vão começar a bater ali uma na outra, né, a ter esse contato ali entre elas devido a essa vibração, e é isso que vai gerar o calor. Então, ela vai ter a vibração ali de íons, rotação dos dipolos, né, exatamente pela alternância desses polos, né, gerando ali esse atrito entre essas células, e é esse atrito entre as células que vai gerar ali o calor, né? Ali no slide 14, a gente já consegue observar essa vibração de íons, né? Podem ver ali que dos lados ali, naquele desenho ali de baixo, mostra, né, a alternância, né, de positivo para negativo, e nisso vai gerar essa alternância, né, dos polos. Ali já aparece ali a rotação do dipolos, devido a essa alternância que vai acontecendo, essas células ali elas vão girando, gerando esse atrito entre elas, e por isso que vai gerar esse calor. Por isso que a gente fala que o ondas curtas é um tipo de aparelho que ele vai fazer um aquecimento de dentro para fora, tá? Porque essas células vão começar a agitar, vão ter um atrito entre elas, e ali começa o aquecimento. Então, de dentro para fora, certo? Por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande ao utilizar esse aparelho, porque, como vocês sabem, no nosso sistema tegumentar, a gente vai começar a ter essa percepção de calor quando chega ali na parte mais superficial, né? Ali na nossa pele. Então, se a gente começa a sentir ali o efeito do aparelho, que ele está esquentando demais, é porque lá dentro vai estar mais quente ainda, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não
queimar aí o paciente, certo? Aí temos ali no slide 18 também a diatermia por ondas curtas pulsada. O que seria o ondas curtas pulsado? Ele vai praticamente ter os mesmos efeitos, né? Porém, ele não vai gerar um calor, né? Ele vai ser pulsado, exatamente por isso ele não vai gerar o calor. Ele vai agitar ali as células, porém, isso não vai ser uma frequência o suficiente para gerar calor, certo? Teoricamente, ele vai causar ali um efeito fisiológico também no paciente, porém, ele não vai gerar calor e por isso aí pode ser utilizado teoricamente aí em situações que o contínuo não poderia. Eu particularmente não gosto muito dessa opção de ondas curtas, não vejo realmente efeito nesse sentido, diferente do ultrassom, que a gente vai falar depois mais para frente. Não sei se é nessa aula, se é acho que é na aula que vem, onde eu já consigo ver um efeito bem interessante, né? Já tem tanto questão analgésica como a aceleração do processo. Ô, professor, ficou mudo. Repete a última frase, fazendo favor, também ficou mudo no meu. Aqui também ficou mudo. Professor, Oi. ele tirou o áudio dele. Aí, agora sim. Conseguiram? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Agora sim, agora sim. Então, como eu estava falando, o ondas curtas pulsado, ele não vai gerar calor. Porém, eu particularmente não acho muito interessante esse tipo de módulo ali do ondas curtas, porque eu realmente, na prática, não vi muito efeito nos pacientes esse tipo de recurso. Mas, teoricamente, ele estaria fazendo também essa agitação ali das células, só porque não numa frequência suficiente para gerar calor, mas que ele faria também os efeitos fisiológicos, né, ali de aceleração do processo inflamatório, relaxamento da musculatura. Então, teria todos esses efeitos, porém, sem gerar um calor, né? Diferente do que eu estava falando ali sobre o ultrassom, que ele vai ter a função também pulsátil, né, que a gente vai ver na aula que vem sobre ultrassom. Só que esse sim eu consigo ver resultados aí bem interessantes, tanto em lesões subagudas quanto crônicas, tem bastante resultado, eu acho bem interessante. Ô, prof, com licença. Oi. Eu acho que se o prof colocar em compartilhar ali na tela, acho que aparece os slides para nós. Deixa eu ver aqui. Ali onde tem o microfone tem os 3 pontinhos. Pelo menos para mim aparece assim, daí tem que compartilhar. Não aparece essa opção compartilhar. O meu tem bem do lado do microfone. Tipo, ativar o mudo, desativar ele tem uma flechinha numa tela, assim. Aí tá escrito compartilhar quando eu aperto em cima.
Achei um aqui. Mas não aparece aqui. Deixa eu ver. Aí, agora sim. Isso, agora tá aparecendo. Aí, ó. Agora foi. Chega lá onde é que eu tava. E aqui, tá. Agora tá conseguindo ver? Sim, deu certo. Sim. Eu só não consigo mais ver deu vocês agora. Mas beleza. Vamos aprendendo e vai funcionando aqui, então. Bom saber disso, que facilita bastante. Então, nos ondas curtas ali, os efeitos térmicos aí, no efeito contínuo, então, né? Temos ali como os efeitos ali o fluxo sanguíneo, o processo inflamatório, colágeno e rigidez articular. Se tem dificuldade de movimento articular, ondas curtas ele tem uma função bem interessante. Mas como eu falei, o complicado é se essa rigidez articular é relacionada a um processo degenerativo, né? Aí tem que tomar um certo cuidado aí. O processo inflamatório ele vai agir não como um anti-inflamatório, ele não vai ter um efeito anti-inflamatório. Na realidade, ele vai ter um efeito pró-inflamatório. Só que não no sentido de aumentar a inflamação, e sim acelerar o processo inflamatório. Como a gente já conversou aí algumas vezes, o processo inflamatório ele é algo natural, acontecendo uma lesão, né? Se a gente tem lá um ferimento, precisa acontecer um processo inflamatório para que se recomponha, né, para se remodele e melhore aquele ferimento, né? Então, o que esse aparelho vai fazer? Ele vai acelerar esse processo inflamatório, fazer com que ele haja fazendo o que ele tem que fazer ali e cesse, né? Melhorando aí mais rápido. E a questão de colágeno, que é bastante importante aí em várias estruturas aí do nosso corpo, né? Ele vai melhorar aí essa questão da produção ali também de colágeno. E os efeitos ali não térmicos ou atérmicos, né? Ele vai deixar ali a membrana plasmática mais permeável, então facilitando ali a troca de nutrientes entre essas células, né? Mitocôndrias ali que vão produzir ali mais ATP que a gente sabe que é uma molécula importante ali para trazer energia para contração muscular, então isso vai facilitar aí, não só para contração muscular, mas para várias funções aí do nosso corpo, né? E alívio da dor também, né? A questão analgésica também, como já exemplifiquei aí algumas situações para vocês. Aí tem algumas questões, né? Se vai gerar ali um aumento da fabricação de colágeno, esse efeito não térmico, né, ou atérmico, que vai acontecer em ondas curtas pulsado, né? Se vai ter um aumento da regeneração celular devido ao aumento do metabolismo, se vai gerar um aumento do metabolismo em si, né, devido a não gerar esse calor, né? E também se vai gerar também a fagocitose, né, que são os macrófagos que vão estar lá gerando a eliminação também de toxinas do nosso corpo, né? Aí a aplicação ali, né, da técnica ali do ondas curtas. A gente vai ter
ali as placas metálicas flexíveis, né? São a figura ali do lado esquerdo ali da tela, e os discos metálicos rígidos, que vão ser tipo bem parecido com micro-ondas, né? Vai ter tipo uma lampadazinha ali, ou parecido com um infravermelho, né? Só porque ele não vai gerar ali uma luz, né? É somente a onda eletromagnética. Ali tem uma forma de você utilizar, né? Ali mostrando com os dois discos ali, né? Um de frente para o outro. Aí na imagem da esquerda vocês vão ver como é que vai funcionar essa onda, né? Ele vai ficar jogando ali um para o outro ali, né? Então essa onda ela vai gerar pegando ali todo o joelho, né? Esse arranjo ali dos eletrodos. É uma forma de utilizar. Outra forma de utilizar é você colocar, como está aparecendo ali na mão, né? Paralelos. Eles ali paralelos. Que daí essa onda ela vai ligar ali de uma a outra, pegando toda a parte posterior ali da mão, né? Que é chamado ali de aplicação coplanar. Tranquilo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, a gente volta em alguma coisa. Outra forma de você utilizar é a aplicação longitudinal, que você coloca lá em cima do joelho, como está ali na imagem, né? E lá no pé, onde vai ter esse efeito, né? Desde lá de cima do joelho até o pé. Lembrando que, para que isso aconteça, esses eletrodos, eles têm que estar, ou placas, né? Dependendo do tipo que você vai usar, você vai ter que usar no mesmo membro. Não dá para você colocar, mas eu quero pegar só na região plantar. Meu foco é pegar a região plantar. Vocês conseguem ver o mouse se movendo? Sim. Sim. Beleza, fica mais fácil de eu conseguir indicar. Então, estou ali com o meu mouse ali na parte plantar ali do pé, certo? Então, digamos que eu quero utilizar ali para relaxar essa musculatura plantar, para depois eu fazer ali um alongamento, né? Digamos que está aí com uma inflamação crônica ali na fáscia e eu quero utilizar para liberar essa estrutura, né? Aí eu vou lá e coloco desta forma, posso colocar dessa forma, ou ao invés de colocar ali no joelho, eu posso colocar também aqui na região da panturrilha, né? Lógico, apoiado em alguma coisa, né? Para segurar ali e conseguir manter. Porque daí ele vai fazer o efeito em toda essa área aqui. Região de planta do pé e essa parte aqui assim. Conseguiu. Entendeu? Então dá para a gente utilizar desta forma também. Só porque para ter esse efeito nessa região, precisa ser os dois eletrodos na mesma perna. Não tem como você, eu quero só na parte da região plantar. Aí eu coloco numa planta do pé e do pé direito e o outro no pé esquerdo. Não vai ter o efeito porque eles não vão ter por onde correr esse efeito eletromagnético. Precisa ser na mesma estrutura. Ok? A dosagem, ela vai ser de acordo com a sensibilidade do paciente, né? Como vários aparelhos que a gente vai utilizar aí, ele é relacionado à sensibilidade do paciente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque como é que a gente vai agir ali com o paciente, né? Nós vamos colocar o aparelho nele, né? Precisa de um tempo também para o aparelho ali esquentar. Então, você vai jogar ali uma dosagem, porque às vezes você já conhece o aparelho, já sabe mais ou menos a dosagem mínima ali para iniciar. Eu gosto de fazer isso, eu conheço já o aparelho, né? Eu coloco uma dosagem que eu sei que ele vai sentir um calorzinho, não vai ser um calor excessivo. E assim que ele sentir, eu vou dando uma aumentadinha até ele sentir que seja um calor que seja confortável, mas que ele sinta esse calor, só que ele não pode incomodar.
E como eu falei, se estiver incomodando o calor, é porque lá dentro está torrando. Então você pode queimar ali o paciente. Certo? Com relação ao preparo do paciente, né? Você tem que examinar a questão de sensibilidade térmica ou dolorosa ali do paciente. Por quê? Se a sensibilidade dele não estiver preservada, se ele está com alguma dificuldade de sensibilidade, ele não vai poder te informar se ele está sentindo muito o aparelho ou não. Então, se a dosagem é de acordo com a sensibilidade do paciente, isso já vai ser muito perigoso aí de você queimar o paciente também, certo? Uma questão também é a forma como você vai falar com o paciente, porque às vezes, principalmente o paciente mais idoso, ele vem com aquela premissa de que para curar tem que doer. Né? E às vezes, se você não explica direitinho para o paciente, ele vai estar lá sentindo um baita de um calor, tá quente, assim, mas ele está pensando, não, tá quente, mas é para o meu bem, é para melhorar. Né? Porque o que arde cura, o que dói cura, mais ou menos assim, não é? Que é falado. Então, por isso que você tem que já explicar direitinho para o paciente que não pode, ainda falar para ele, né? Porque se ficar muito quente, pode queimar. Então, tem que falar direitinho para ele, para que ele, assim que sentir que está começando a esquentar demais, ele te avisa, você vai lá e diminui. E é mais um fator de você também não poder ficar muito longe do paciente, porque você tem que diminuir ali para não queimar o paciente. Excluir contraindicações, né? Aí todas as contraindicações relacionadas a calor, né? Por exemplo, inflamações agudas, implantes metálicos, câncer, marca-passos e assim por diante, né? Tudo que tiver relacionado aí às contraindicações de calor. Né? Retirar objetos metálicos da área de tratamento, lembrando que a área dessa onda, né, do ondas curtas, ele acaba atingindo ali 11 metros, então é interessante tirar aparelhos de som, que às vezes a gente gosta de botar lá um radinho, né, para ficar escutando uma musiquinha enquanto está fazendo ali o aparelho, e você vai perceber no rádio mesmo ali, no momento que você liga, vai dar interferência até na sintonização ali do rádio. Celular, né, celular no bolso, celular... Por mais que você não esteja mexendo nele no momento, só no fato dele estar ali ligado, ele pode gerar tanto interferência no aparelho e queimar o aparelho, né, como também o aparelho pode queimar o celular. Né? Por isso que é interessante avisar e relatar isso para o paciente, porque muitas vezes o paciente que trabalha, né, com o celular, sempre mandando uma mensagem, alguma coisa assim, e está naquele momento que vai ter que ficar parado por aproximadamente ali 20 minutos, né, de 15, 20 minutos normalmente que é utilizado o aparelho. Então, às vezes quer ficar fazendo uma coisa ou assistindo algum videozinho no celular, mas aí, infelizmente, você tem que pedir para ele não utilizar o celular, porque ele pode estragar o celular e também pode estragar ali o seu aparelho. Levando em consideração que esse é um aparelho que é bastante caro, né? Um valor bem alto aí. Remover auxílios auditivos, né? Não deixa de ser um aparelho também. Remover bandagens e roupas. Aí depende, né? Se é uma roupa muito grossa, aí tudo bem. Se é uma roupa mais fininha, não tem problema, pode utilizar. Até porque hoje a gente já utiliza ali um paninho também, né? Então não tem problema utilizar com roupa, desde que seja fininha. Se for muito grossa, né? Como a gente sabe que a profundidade às vezes não é muito profunda, e se você utilizar uma roupa não vai ter o efeito que a gente quer. Dividir ao paciente para relatar qualquer sensação percebida durante a aplicação, né? Deixar bem claro isso para ele. Com relação ao preparo do equipamento, a conexão dos cabos, tem que ver se está direitinho. Não encostar os cabos, né, em superfícies metálicas, né, e também não cruzar os cabos, não tocar também um cabo no outro.
porque não vai, além de não gerar o calor que a gente quer, né? Porque ele não vai gerar o efeito que a gente quer, ainda também pode queimar o aparelho, né? O alinhamento dos eletrodos também, né? Eles têm que estar bem alinhados, da maneira que a gente mostrou ali alguns exemplos, né? Proteção genital, dependendo de onde for a colocação também, né? Se for ali próximo, ali talvez seja interessante uma proteção. E o suporte ali para o paciente. O paciente também que tem que estar, além do paciente ter que estar confortável, porque ele vai ficar um bom tempo, alguns minutos ali na mesma posição, esse local também não pode ser metálico, porque também pode esquentar, né? Então, tem que tomar esses cuidados aí também. Durante o tratamento, como eu falei, o terapeuta não pode ficar ali próximo ao aparelho, como eu falei, ele vai gerar aí esses efeitos, né? O paciente vai estar ali só por aqueles 20 minutos. Aí, mas quantos pacientes você vai tratar, né? Vai utilizar esse aparelho durante o dia e você fica ali próximo, tomando todo aquele efeito eletromagnético o dia todo, também não vai fazer muito bem para você também. Assegurar que o paciente mantenha a posição correta durante a aplicação, porque às vezes acontece que vai se movimentando e se já tira, né? Se sai um pouquinho ali da direção, já não vai fazer o efeito desejado, né? Já não vai ter aquele efeito que a gente quer. E outra também, se o eletrodo, né, ou a placa não tiverem encostadas, né, ali no corpo do paciente, também pode queimar o aparelho. Além de não fazer o efeito que a gente quer, né, de não gerar o calor que a gente precisa para o efeito fisiológico no paciente, também pode queimar o aparelho. Então, um aparelho que ele é muito bom, tem um efeito muito interessante, só porque tem que ter um cuidado bem grande, porque ele, se você não cuidar do aparelho, ele queima com até uma certa facilidade. Não deixar o paciente sozinho, né? Normalmente o que a gente vê, ou já vi pelo menos, né? E tem relatos aí de pacientes também que já falaram sobre essas situações, de clínicas aí que atendem, principalmente aí o Suzão, né? Que atende muitos pacientes ao mesmo tempo, de você lá, coloca no ondas curtas, são 20 minutos que ele vai ficar ali, então aproveita esse tempo para atender outros pacientes, né, e assim conseguir atender o máximo de pacientes possíveis. Só que o problema é que, como eu falei, do ondas curtas é que ele vai gerar um calor profundo e que a sensibilidade é do paciente, só porque é diferente do TNS, que a gente coloca, ele vai acomodando, o ondas curtas, às vezes, principalmente ali na parte finalzinha ali do tratamento, parece que aumenta e esquenta mais ainda. Então, você tem que estar ali próximo, porque se ele sentir que está aumentando ali o calor, você tem que diminuir. E, às vezes, o que pode acontecer, se você está atendendo um paciente que está muito longe daquele que você está aplicando também o ondas curtas, duas situações: ele vai ficar aguentando e pode se queimar, ou ele pode levantar e queimar o aparelho, né? Então, os dois são problemas seríssimos. Então, não tem como deixar o paciente sozinho. Riscos que podem acontecer: queimaduras, aumentar os sintomas, né? Por exemplo, se você colocar esse aparelho numa inflamação aguda, né? Sem dúvida, né? Da forma contínua, óbvio, né? Sem dúvida, vai gerar calor, vai ter vasodilatação, vai aumentar o metabolismo e, com isso, também, né, de uma forma exacerbada, vai aumentar a inflamação, diferente de um processo inflamatório mais crônico, onde ele já vai ajudar nesse sentido também, né? Uma dor crônica aí. Alastrando as patologias existentes, por exemplo, se tiver um tumor, aí você vai lá aquecer o local e vai vasodilatar, né? E essa vasodilatação pode, sei lá, romper, tirar um pedacinho aí desse tumor,
gerando aí uma metástase, por exemplo, né? Onde ele vai se colocar ali em um outro órgão ou outra parte e se espalhar aí o tumor, né? E é cagada gigante, né? Insuficiência cardíaca, choque elétrico ou interferências com marca-passo, né? Então, já mostrando que o marca-passo também é totalmente contraindicado. Gestação, ali está falando do primeiro trimestre. Porém, pessoal, melhor não utilizar em nenhum período de gestação. Tem outros aparelhos aí mais seguros para utilizar. Então, não é uma contraindicação total, né? Mas... Sai daí. Sai daí. Não é uma contraindicação total, mas acredito que não valha o risco, que é melhor utilizar em outras circunstâncias, outros aparelhos aí, ou até mesmo a terapia manual, que ao meu ver, nesse tipo de situação, o efeito é muito mais vantajoso, vai ter muito mais efeitos do que esse aparelho, então não vale o risco. Portanto, o que a gente pode botar aí como contraindicações? Aí sim, totais, né? Uso de marca-passos, metais implantados, insensibilidade térmica, déficit de consciência. Obviamente, você não vai colocar um paciente aí que desmaia durante o tratamento, né? A gestação. Então, aí já está mostrando a gestação. Então, não vamos utilizar mesmo. Áreas hemorrágicas, obviamente, porque se já está tendo um sangramento, você vai utilizar o aparelho que vai vasodilatar, aumentar a circulação, você vai aumentar a hemorragia e o paciente vai morrer. Não, brincadeira, não sei se vai morrer, mas não vai ajudar com certeza. Tecidos isquêmicos, tumores, como eu já falei, trombose também não é interessante, porque se você desloca aí uma trombose, né? E esse trombo vai parar lá no pulmão ou parar no cérebro, né? Vai gerar aí um problema absurdo, né? E se a pessoa também está aí realizando uma radioterapia, também não é interessante. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, sobre ondas curtas? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Por enquanto tá tranquilo. Beleza. O micro-ondas, ele é bem parecido com ondas curtas, tá? Só que ele é menos profundo. Ele não vai chegar a uma profundidade aí tão grande. Tanto que existem literaturas que vão dizer que o micro-ondas, por exemplo, se eu tenho um implante metálico lá no pé, eu posso utilizar o micro-ondas no ombro, né? Até porque o comprimento de onda dele é de 12 centímetros. Olha a diferença. Enquanto o outro é de 11 metros, esse é de 12 centímetros. Tanto que o ondas curtas, você não... Se o cara tem um implante metálico no pé e você está utilizando o ondas curtas no ombro, mesmo assim é contraindicado, né? Por ele ter essa ação aí bem grande, né? O comprimento de onda tão grande, mesmo assim pode gerar um efeito ali no local. Então não é interessante, né? A penetração é proporcional ao comprimento da onda, né? Então, quanto maior o comprimento da onda, maior a penetração, e é inversamente proporcional à frequência, né? Então, quanto maior a frequência dessa onda, menor a penetração da onda ali do micro-ondas, certo? A absorção ali depende da condutividade elétrica do tecido, né?
E a penetração também vai depender do ângulo da inserção. Por isso ali, ó, quando a gente pode ver ali na fotinho, né, é interessante que a colocação ou posicionamento ali do micro-ondas seja exatamente ali perpendicular, né, ao local que você quer utilizar, que é bastante importante ali para a efetividade do aparelho. O comprimento da onda aqui, né? Como a gente falou, né? Numa frequência ali de 2.450 MHz, né? Ele vai ter pouca penetração e um aquecimento mais superficial. Agora, na segunda opção ali de 915 MHz, né? Que diminuiu a frequência, ele já vai ter uma maior penetração e com isso também um aquecimento mais profundo. E com relação à intensidade, né, como vocês podem ver na imagenzinha aqui de baixo, né, se a gente levar em consideração aqui o A, né, ele vai ter uma área maior, né, mas ele vai estar mais afastado e também vai ter um efeito menor, né, com relação à profundidade aqui. Já se a gente for utilizar em referência aqui o B ele já vai pegar uma área menor, porém também ele já vai ter uma profundidade também maior. Então, a distância do aparelho também é bastante importante. Os efeitos, né? Os efeitos terapêuticos, os efeitos térmicos aí do aparelho. É o principal efeito. Vai aumentar ali o fluxo sanguíneo, né? Também vai ter um efeito bastante importante no processo inflamatório, da mesma forma que ondas curtas, né? Aumento ali do colágeno também, e também da rigidez articular. Uma das facilidades também do micro-ondas, como vocês puderam ver ali no desenho aqui, né? Ele tem esse bracinho articulado aqui, ele vai facilitar para você colocar no local onde você quer. O ondas curtas, ele vai ter as placas para você colocar, mas você vai ter uma certa dificuldade ali para colocar no local. Ondas curtas, com o paciente sentado, você consegue ali, ó, quero colocar no ombro, o bracinho articulado, você vai lá e consegue posicionar no ombro ali do paciente, né, e colocar ali o aparelho para funcionar. O efeito terapêutico ali não térmico ou atérmico, né? Como eu falei ali, não há evidências da eficácia. Também eu nem utilizo essa função no micro-ondas, porque também não vejo efeitos fisiológicos acontecendo nesse tipo de módulo, né? Mas conheço muitos fisioterapeutas que utilizam e que acham que é bem interessante. Mas aí, como eu falei, é uma questão particular minha, né? Mas eu passo para vocês porque é questão de literatura. A aplicação, né? Materiais metálicos devem ser afastados pelo menos 3 metros, né? Então já tem também esse distanciamento menor. Então ele também não é interessante o paciente estar utilizando ali celular, relógio, alguma coisa ali, algo metálico próximo, né? Então a gente pede já para tirar tudo isso daí. Pode haver interferências em computadores e outros equipamentos, né? Exatamente como ondas curtas também. A dosagem também é de acordo com a sensibilidade do paciente. Você vai colocar lá o aparelho e vai ligar ele e aumentar lá. Bem parecido com ondas curtas mesmo. Você vai colocar, ele vai sentir o calor e você vai perguntar, como é que tá? Esse aparelho, ele vai gerar um calor e esse calor tem que ser suportável, não pode incomodar e nem doer. Se estiver doendo ou está sentindo que está esquentando demais, você me avisa que eu vou lá e diminuo. Certo? Tem que explicar direitinho para ele exatamente para evitar os riscos aí de queimaduras, de ter o aumento ali dos seus sintomas, mesmo as coisas ali do ondas curtas, né? Insuficiência cardíaca, né? Marca-passos, alastramento de patologias já existentes, como a gente já falou
sobre o tumor, né? Se esse paciente tem um tumor, é totalmente contraindicado, porque pode gerar ali uma metástase. Gestação também é totalmente contraindicado, né? Então, uso de marca-passos, metais implantados, insensibilidade, porque a sensibilidade dele tem que ser preservada também, porque a dosagem é de acordo com a sensibilidade. Áreas de hemorragia da mesma forma, como ele também vai gerar um calor profundo, não há possibilidade de você utilizar, porque você vai aumentar essa hemorragia, certo? Tecidos isquêmicos, tumores, tromboses e radioterapia. Pessoal? Oi? Alguma Oi. dúvida? Não. Não, também, tá bem Não. claro. Bem claro? Sim, bem claro. Por enquanto, tá bem claro. Beleza. Vamos ver se está bem claro mesmo. Né? Eu vou fazer aí algumas perguntas aí para vocês. Em que situação vocês acham interessante utilizar o ondas curtas? Que a gente falou bastante sobre contraindicações, mas indicações a gente falou um pouco. Se vocês quiserem, eu posso indicar um nome aqui para me responder. E aí, pessoal? Prof, talvez esteja errado, mas para falta de circulação, Falta de circulação uhum, não seria o melhor fator. Até porque a gente tem que pensar no que poderia estar causando essa falta de circulação. Entendeu? Por exemplo, se for uma trombose que está gerando essa falta de circulação e você utilizar esse aparelho, pode ser ainda pior do que a trombose. Esse trombo pode parar lá no pulmão e a pessoa ter uma embolia pulmonar e morrer. Ela pode ir para o coração e a pessoa ter um infarto. Pode ir para o cérebro e a pessoa ter um AVE. Então, Prof, em caso que o paciente ficou com gesso, essas coisas, ficou com o membro paralisado para rigidez articular. interessante. Bem interessante. Exatamente, porque daí vai amolecer ali a articulação, vai facilitar para que você consiga mobilizar aquela articulação, conseguindo ganhar essa amplitude no movimento sem que o paciente sinta tanta dor. Então, sim, é bastante interessante. Mais alguma coisa aí, pessoal? Teve um exemplo que eu dei aí na aula. Para fibromialgia também, né? Ele é bom? Sim, até porque dos fatores, né, de fibromialgia, né, são dores musculares que acabam gerando, né, a própria tensão, né, da ansiedade gera muitas contraturas musculares e com isso também gerando aí mais dor. Então facilita para que a gente consiga mobilizar e consiga
gerar movimentos sem que o quadro álgico não se altere tanto, né? Não aumente tanto, e a gente consiga aí liberar algumas estruturas sem que o paciente tenha tanto sofrimento. Então, é assim bastante interessante essa questão. Quando ele fala que é usado para dor nas costas, pode ser para uma hernia de disco, alguma coisa assim também? Hérnia de disco já não vejo como um tratamento interessante para hérnia de disco. Mas porque a dor lombar ela pode acontecer por causa de uma contratura na musculatura lombar. Né? Aí sim, a gente utilizar ondas curtas para relaxar essa musculatura e você conseguir alongar ela, mobilizar ela, é bastante interessante. Agora, para uma hérnia de disco, como eu já falei, a hérnia de disco, como é que ela funciona? O que acontece para aparecer ali uma hérnia de disco? Né? Compressão, né? Hérnias de discos, ela acontece devido a um excesso de movimento. É o excesso de movimento que vai acontecer ali vai gerar aquele extravasamento da hérnia de disco. Então, o ondas curtas ele vai ter um efeito de relaxamento da musculatura. Então, ele não vai fazer com que aquele local tenha movimento a menos, sendo que aquilo ali gerou, aquela hérnia de disco gerou por um excesso de movimento. Então, fisiologicamente, somente o aparelho não vai ter nenhum efeito na hérnia de disco. Né? Mas, se for algo, a dor lombar, né, que a gente chama de lombalgia, for causada por uma contratura muscular, por exemplo, né, aí a gente pode utilizar para relaxar a musculatura e a gente ajudar com um alongamento ali. Então, seria bom mais para processos inflamatórios, como uma tenossinovite, uma tendinite, uma bursite? É isso, né? Seria interessante se for um processo inflamatório ali mais crônico, né? Processos inflamatórios, assim, não é nem interessante você utilizar calor, né? Calor profundo, principalmente, né? Porque ele vai, ao invés de acelerar o processo inflamatório, ele vai aumentar o processo inflamatório. Agora, uma inflamação crônica, uma inflamação que já está aí há bastante tempo e já não tem mais aquela dor aguda, aquela dor exagerada, aí você pode utilizar, obviamente, numa dosagem menor, né? Para não exagerar aí e acabar aumentando ainda mais a inflamação, mas dá para utilizar sim, mas com muito cuidado. Tem que tomar cuidado aí com a dosagem para não aumentar ao invés de acelerar o processo inflamatório. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, para uma Oi. recuperação, tipo de cirurgia de joelho, assim, para ativar a circulação, é interessante ou não? Depende. Depende, por exemplo, cirurgia de joelho. Tem algum implante metálico? Tem alguma âncora? Aí já não é mais interessante utilizar. E para esse processo cicatricial, vai ter um outro aparelho que a gente vai ver mais para frente, que é o laser. Esse sim seria muito mais indicado, né? E é o aparelho que tem um efeito muito mais interessante aí em questão de acelerar o processo cicatricial. Aí, nesse sentido, aí pós-cirúrgico, dependendo da situação, talvez ele não seja o melhor aparelho para ser utilizado. Tá bom, obrigado. Porque depende da cirurgia, né? Se é só uma raspagem, alguma coisa assim, né? Ou talvez até uma meniscotomia, né? Aí já dá para utilizar, porque aí não é certeza que não vai ter nenhum implante metálico ali. Agora, se é uma reconstrução de LCA, que às vezes tem parafuso, né? Coisa e tal, aí já não é interessante. Respondido? Sim, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal?
Aquele tipo de pergunta assim, professor, por que você fez a barba? Não, mentira. Você pergunta isso, não. Sim. Tá todo mundo olhando e rindo e não sabe por que eu gosto disso. Ainda bem que não É que você não viu aparece nosso cabelo vídeo. ainda. Não, o pior é que agora as coordenadoras estão pedindo uma selfie. Eu posso mandar para eles fazerem lá para mostrar que a gente está dando aula, né? Por que não pediu ontem quando eu estava com barba, né? Agora, imagina, tirar uma selfie nessa situação. Terrível. Mas assim, gente, não é por causa do vírus, não, tá? Foi barbeiragem minha mesmo, né? Como eu não posso ir pro barbeiro para fazer a barba, tive que tentar fazer eu mesmo, fui tentar fazer uma coisa diferente, assim, diferente não, né? Tentar fazer igual os caras faziam lá na barbearia, só que obviamente não deu certo. Não consegui fazer direito e preferi tirar tudo e deixar crescer de novo, que é melhor. Tem tutorial no YouTube, prof. Tem, né? Eu não olhei, mas eu achei que eu era autodidata, mas descobri que não. Deu bem certo. Mas é isso aí, pessoal. Então, encerramos por hoje. Lembrando que a aula foi gravada, inclusive essas minhas palhaçadas de final de aula. E estará disponível para vocês, provavelmente a partir de amanhã, porque até eu baixar, até ficar disponível para mim, eu baixar, mandar para o YouTube, do YouTube eu poder disponibilizá-la para vocês. Provavelmente amanhã estará disponível a aula. Certo? Certo. Beleza, então? Até semana que vem. Até. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau, prof. Até.